Quando meti a chave na fechadura da minha casa, depois de 2 semanas a visitar a minha prima Helena no porto, senti que algo estava muito errado. A chave não girava. Por mais que eu a forçasse, por mais que a movesse de um lado para o outro, nada. Era como se a tivessem trocado. Meu Deus, tinham mudado a fechadura da minha casa. O meu coração começou a bater tão forte que pensei que ia ter um ataque cardíaco ali mesmo, no alpendre da casa que comprei com o suor de 40 anos a limpar escritórios. Foi então que ouvi passos aproximarem-se lá de dentro. A porta abriu-se e apareceu ela, Maria João, a minha nora. Mas não tinha a cara de sempre, aquela máscara de nora perfeita que usara durante 3 anos. Não. Desta vez, olhava para mim com um sorriso frio, cruel, como se eu fosse uma estranha incomodativa que viera bater à sua porta. Sogra, disse-me com uma voz que me gelou o sangue, mudamos tudo. Agora, esta é a nossa casa. As minhas pernas quase cederam. A nossa casa? Nossa! Esta casa comprei-a eu sozinha, com o meu dinheiro, com os meus sacrifícios. Trabalhei desde os 16 anos. Limpei chãos, casas de banho. Escritórios inteiros de segunda a domingo. Poupei cêntimo a cêntimo até reunir os 180 mil euros que esta propriedade me custou. Coloquei-a em meu nome, com os meus documentos, com a minha assinatura. Mas, por amor de mãe, por aquele amor cego que nós, mulheres, temos pelos nossos filhos, permiti que o Rui, o meu único filho, vivesse aqui com a esposa, temporariamente, enquanto poupavam para sua própria casa. Temporariamente. Que palavra tão perigosa! Como assim, vossa casa? Perguntei, tentando manter a calma, embora por dentro se estivesse a desencadear uma tempestade. Maria João, esta casa está em meu nome. Eu pago os impostos, eu pago as contas da luz e da água. Já não, interrompeu-me ela, com aquele sorriso desprezível. O Rui e eu estivemos a trabalhar nisto durante meses. Temos todos os papéis necessários. A senhora já não pode ficar aqui, sogra. É hora de entender que as coisas mudaram. Nesse momento, algo se partiu dentro de mim. Não foi só o meu coração, foi algo mais profundo a confiança que tinha no meu filho, a fé que tinha de que a família era sagrada, a crença de que o amor incondicional que dei durante 67 anos significava alguma coisa. Mas também, nesse mesmo instante, algo mais despertou. Uma força que eu não sabia que tinha, uma determinação que estivera adormecida durante anos, a de ser a avó complacente, a sogra tolerante, a mãe que dizia sempre que sim para manter a paz familiar. Sorri. Foi um sorriso que saiu do mais fundo da minha alma, daquela parte de mim que conhecia segredos que eles nunca imaginaram. Tirei o meu telemóvel da mala, aquele telemóvel que o Rui me tinha oferecido no ano passado, dizendo, para estares mais ligada à mãe. Ainda bem que me dizes isso, Maria João, disse-lhe com uma calma que me surpreendeu a mim mesma, porque tinha chegado o momento de lhes mostrar quem mandava de verdade nesta família. Os olhos dela encheram-se de confusão. Não entendia por que eu não estava a chorar, por que não estava a suplicar, por que não me via derrotada como certamente tinham planeado, mas eu sabia algo que eles não sabiam que, quando uma mulher de 67 anos sorri depois de ser roubada na sua própria casa, é porque tem um trunfo na manga que pode destruí-los por completo. E garanto que o tinha. Enquanto a Maria João me olhava com aquela expressão de desconforto, e o Rui aparecia atrás dela como um fantasma cobarde que não conseguia olhar-me nos olhos, a minha mente voou 40 anos para trás, para aqueles dias em que ele era apenas um menino de 5 anos e o pai nos abandonou numa madrugada de dezembro, levando até o dinheiro das compras e deixando-nos com a renda por pagar e uma criança para alimentar. Rui, disse ao meu filho, que continuava escondido atrás da mulher como se ainda fosse aquele menino assustado. Lembras-te quando me perguntavas por que eu chegava tão tarde do trabalho? Por que eu tinha sempre as mãos vermelhas e ásperas? Por que nunca tínhamos dinheiro para ir ao cinema como as outras famílias? Ele baixou o olhar. Claro que se lembrava. Mas o que ele nunca soube foi a verdade completa. Desde que o pai nos abandonou, trabalhei em 3 empregos diferentes. De madrugada, das 5 às 8, limpava uma padaria na Baixa. O dono, o senhor Manuel, pagava-me 180 euros por mês para lavar o chão e deixar tudo a brilhar antes que os padeiros chegassem. As minhas mãos enchiam-se de queimaduras por causa do vapor e dos produtos químicos, mas nunca me queixei. Das 9 da manhã às 6 da tarde, trabalhava nos escritórios de uma seguradora. Mais 420 euros mensais por limpar 3 andares completos, 30 escritórios, 6 casas de banho e cuidar das plantas. Subia e descia escadas a carregar baldes de água suja, aspiradores que pesavam mais do que o meu próprio filho, produtos de limpeza que me faziam chorar os olhos. Mas cada cêntimo que ganhava, guardava-o religiosamente.
E à noite, depois de o Rui adormecer, saía outra vez, limpava 2 consultórios médicos e um escritório de advogados. Mais 220 euros por mês. Chegava a casa às 2 da manhã, caía na cama por 3 horas, e às 5 já me estava a levantar outra vez para recomeçar o ciclo. Mãe, eu não sabia, murmurou Rui, mas a Maria João deu-lhe uma cotovelada para ele se calar. Não sabias porque nunca quiseste saber? Respondi com uma tristeza que me saía da alma. Quando me perguntavas por que não te podíamos comprar os tênis de marca como aos teus amigos, eu dizia-te que estava a poupar para algo especial. Nunca te disse que esse algo especial era o nosso futuro. Uma casa própria onde nunca mais teríamos de rogar a nenhum senhorio que nos desse mais uma oportunidade. Durante 15 anos, mantive essa rotina infernal. 15 anos a trabalhar entre 18 a 20 horas diárias. As minhas amigas diziam-me que eu era louca, que ia ficar doente, que nenhum filho valia tanto sacrifício. Mas eu sabia que cada dor de costas, cada queimadura nas mãos, cada noite sem dormir se transformava em euros que se acumulavam na minha conta bancária. Quando Rui fez 20 anos, já tinha poupado 95 mil euros. Continuei a trabalhar mais 10 anos até reunir os 180.000 euros que precisava para comprar esta casa. Uma casa num bairro seguro, com 3 quartos, 2 casas de banho, uma cozinha grande onde poderia cozinhar para o meu filho quando viesse de visita com a sua futura família. Esta casa, disse-lhes, olhando fixamente para Maria João, comprei a pensar no teu bem-estar, Rui. Em que tivesses um lugar onde serias sempre bem-vindo, onde os teus filhos crescessem seguros, onde, quando eu já não estivesse cá, tivesses algo sólido para herdar. O Rui tinha lágrimas nos olhos. Por um momento, pensei que ia reagir, que ia lembrar-se de quem era sua mãe, que ia defender-me do monstro que tinha trazido para as nossas vidas. Mas a Maria João voltou a falar com aquela voz fria que eu já conhecia demasiado bem. Sim, mas os tempos mudaram. O Rui e eu temos os nossos próprios planos. Já não precisamos das suas histórias do passado. Foi aí que soube que a guerra tinha começado oficialmente. Ainda me lembro do dia em que o Rui me apresentou. Era um domingo de março. Tínhamos combinado almoçar juntos no jardim, como fazíamos todos os fins de semana desde que ele arranjou trabalho no banco. De repente, vi-o chegar de mãos dadas com esta rapariga linda, elegante, com um sorriso que parecia saído de uma revista. Mãe, quero apresentar-te a Maria João, disse-me com aqueles olhos brilhantes que só têm os homens apaixonados. É a mulher da minha vida. Ela aproximou-se e abraçou-me como se me conhecesse de toda a vida. Dona Esperança, disse-me com uma voz doce como mel, o Rui tem me falado tanto da senhora. Diz que é a melhor mãe do mundo, que, graças a si, ele é o homem maravilhoso que é hoje. Claro que me conquistou de imediato. Que mãe não se apaixona pela mulher que elogia o seu filho e reconhece os seus sacrifícios? Durante os 6 meses de namoro seguintes, a Maria João foi a nora perfeita. Chegava para me visitar com flores, ajudava-me na cozinha, perguntava-me por receitas de família, pedia-me conselhos sobre como fazer o Rui feliz. Dona Esperança, dizia-me enquanto preparávamos pastéis de bacalhau para o aniversário do meu filho, espero um dia ser uma mãe tão dedicada como a senhora. O Rui conta-me como trabalhou dia e noite para lhe dar o melhor. Isso é amor verdadeiro. Quando se casaram, insistiram em fazer uma festa linda no salão da paróquia. Gastei 8.000 euros das minhas poupanças nesse casamento. Mas ver o meu filho feliz não tinha preço. A Maria João chorou quando lhe entreguei o meu presente, as escrituras da casa com uma nota que dizia, para que tenham sempre um lar seguro onde começar a vossa família. Os primeiros meses foram maravilhosos. Ela cozinhava, mantínhamos a casa juntas, falávamos de tudo. Contava-me sobre o seu trabalho como secretária numa clínica, sobre os seus planos de estudar enfermagem, sobre o quanto amava o Rui. À noite, ouvia como se riam no quarto, como faziam planos para o futuro, e o meu coração enchia-se de paz ao pensar que, finalmente, tinha conseguido o que toda mãe sonha, ver o filho feliz e bem casado. Mas as cobras sabem esconder muito bem o seu veneno. A mudança foi tão sutil que, ao princípio, pensei que eram imaginações minhas. Pequenos comentários que pareciam inocentes. Ai, sogra, este sofá é tão antigo, não acha que seria melhor renovar a sala? Ou, quando chegavam as amigas dela, sim, vivemos com a minha sogra, mas é temporário, enquanto poupamos para nossa casa própria. Temporário. Essa palavra começou a aparecer mais vezes nas suas conversas. É temporário, dizia a mãe dela ao telemóvel quando achava que eu não a ouvia. É temporário, explicava ao Rui quando ele sugeria mudar algo na decoração. É temporário, repetia a si mesma quando achava que ninguém a via, enquanto olhava para revistas de decoração e suspirava. Depois chegaram os acidentes.
A minha jarra favorita, a que a minha mãe me tinha oferecido, apareceu partida no lixo. Ai, sogra, escorregou-me das mãos quando estava a limpar, desculpe. A minha poltrona preferida, onde me sentava todas as tardes a fazer tricote, de repente tinha uma mancha de café impossível de tirar. Não sei como aconteceu, sogra, apareceu assim de manhã. As mudanças na decoração começaram sem o meu consentimento. As minhas fotografias de família desapareciam misteriosamente, substituídas por molduras modernas com fotos dela e do Rui. As minhas plantas, que eu cuidara durante anos, começaram a secar porque se me esqueceu de regar muito seguido. Rui, disse eu ao meu filho quando estávamos sozinhos, sinto que a Maria João não está muito confortável a viver comigo. Talvez fosse melhor procurarem o vosso próprio espaço. Não digas isso, mãe. Respondia-me sempre. Ela adora-te. Só está a adaptar-se. Dá-lhe tempo. Tempo. Dei-lhe 3 anos de tempo. 3 anos a ver como a mulher doce que conheci se transformava, pouco a pouco, em alguém que olhava para mim como se eu fosse um estorvo na minha própria casa. A verdadeira transformação da Maria João começou no dia em que fizemos 2 anos a viver juntas. Nessa manhã, acordei e encontrei a sala completamente reorganizada. Os meus móveis estavam amontoados a um canto como se fossem lixo, e no seu lugar havia móveis novos, modernos, que nunca tinha visto na vida. Bom dia, sogra, disse-me a Maria João quando me viu parada à entrada da sala, de boca aberta. Estava a tomar o pequeno almoço tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Gosta de como ficou? O Rui e eu decidimos renovar um pouco o espaço. Decidiram? Perguntei, a tentar manter a calma, embora por dentro o sangue me fervesse. Maria João, estes são os meus móveis, a minha casa, a minha sala. Como vão mudar tudo sem me consultar? Ai, sogra, não seja tão dramática, respondeu-me com um sorriso que já não tinha nada de doce. Os móveis estavam velhíssimos, já tinham mau aspecto. Estes são muito mais modernos, mais funcionais. O Rui está encantado com a mudança. Quando meu filho chegou do trabalho nessa noite, esperei que ele dissesse alguma coisa, que se apercebesse do que tinha acontecido. Mas, em vez disso, sentou-se no sofá novo e suspirou de alívio. Que confortável que é, amor. Excelente escolha. Rui, disse-lhe apontando para os meus móveis amontoados no canto, o que vai acontecer às minhas coisas? Mãe. Esses móveis já estavam muito gastos. Podemos doar-los, de certeza que alguém precisa mais deles do que nós. Doar-los? Queria doar os móveis que eu tinha comprado com o meu trabalho, na minha casa, sem sequer me perguntar. Nessa noite, chorei em silêncio enquanto ouvia como eles se riam na sala nova, a celebrar a sua renovação bem-sucedida. Mas isso era só o começo. Na semana seguinte, a Maria João convidou as amigas sem me avisar. Cheguei do mercado e encontrei 5 mulheres desconhecidas na minha cozinha, a usar os meus pratos, a beber café nas minhas chávenas, a falar de mim como se eu não estivesse presente. Olá, esta é a sogra, disse-lhes a Maria João quando me viu entrar. A tal de que vos falei, que tem ideias muito antiquadas sobre decoração. As amigas dela olharam para mim com aquele olhar condescendente que reservamos para as pessoas mais velhas que consideramos obsoletas. Ai, pois, disse uma delas, a minha sogra é igual. Agarram-se às coisas velhas e não percebem que os tempos mudam. É que, às vezes, não compreendem, acrescentou outra, que quando os filhos se casam, precisam do seu espaço para criar a sua própria identidade como casal. Falavam de mim na terceira pessoa, como se eu fosse invisível na minha própria cozinha. Quando tentei juntar-me à conversa, a Maria João interrompeu-me: sogra, por que não vai descansar um bocadinho? Nós já terminamos aqui. Expulsaram-me da minha própria cozinha. As mudanças aceleraram depois disso. A Maria João começou a reorganizar a casa inteira sem a minha permissão. As minhas fotografias de família desapareceram das paredes, substituídas por quadros modernos que ela escolheu. A minha louça boa, aquela que tinha herdado da minha avó, foi guardada para que não se estragasse com o uso diário e substituída por pratos de que ela gostava mais. Sogra, disse-me um dia enquanto embalava os meus enfeites de Natal em caixas, estes bonecos estão muito deteriorados. É melhor comprarmos uma decoração nova para estas festas. Estes bonecos têm 40 anos, Maria João, respondi, a tentar tirar-lhe a caixa das mãos. Comprei-os quando o Rui era menino. Todos os meses de dezembro, pômo-los juntos. É a nossa tradição. As tradições também podem mudar, disse-me com firmeza, afastando a caixa do meu alcance. O Rui e eu queremos criar as nossas próprias tradições familiares. Quando o mês de dezembro chegou, a minha casa parecia um catálogo de revista.
Tudo era perfeito, moderno, elegante. Mas não havia nem sinal das decorações que, durante décadas, tinham enchido o nosso lar de recordações e amor. O Rui não disse nada. Tinha se habituado tanto a agradar a esposa que já nem sequer notava quando os pedaços da sua própria história desapareciam. A humilhação final chegou quando os pais dela vieram de visita, desde Braga. A Maria João tinha reorganizado até o meu quarto sem me pedir permissão, a mover as minhas coisas para arranjar mais espaço para as malas dos sogros. Que casa tão bonita tem, disse-lhe a mãe enquanto percorriam a minha propriedade. Nota-se que a decoraram com muito bom gosto. Obrigada, mamã, respondeu a Maria João com orgulho. O Rui e eu temos trabalhado muito para que fique assim. Embora vivamos com a minha sogra, conseguimos criar o nosso próprio estilo. O nosso próprio estilo? Na minha casa, com os meus móveis guardados na garagem e as minhas memórias enfiadas em caixas. Nessa noite, quando achavam que eu estava a dormir, ouvi a Maria João falar com a mãe na cozinha. Já quase conseguimos que ela se sinta desconfortável aqui. Com um pouco mais de pressão, de certeza que decide ir, por sua conta, viver sozinha. Foi aí que percebi que tudo tinha sido um plano desde o início. O dia 15 de agosto mudou tudo para sempre. Nessa manhã o telefone tocou muito cedo. Era o Dr. Martins, o advogado do meu irmão Aurélio, que vivia em Genebra. A sua voz era séria, profissional, mas conseguia perceber uma certa emoção contida. Dona Esperança, disse-me, lamento informar que o seu irmão Aurélio faleceu ontem à noite de um ataque cardíaco. Mas também devo comunicar-lhe que a senhora é a única herdeira de todos os seus bens. O mundo desabou sobre mim. O Aurélio e eu tínhamos perdido o contato nos últimos 5 anos por causa de uma parvoíce, um mal-entendido familiar que agora me parecia tão insignificante. Nunca imaginei que ele me tivesse deixado como herdeira de tudo o que tinha. De quanto estamos a falar, doutor? Perguntei, com a voz embargada, mais pela tristeza de perder o meu irmão do que por curiosidade sobre o dinheiro. No total, são 340 mil euros, minha senhora. Propriedades, contas bancárias e investimentos. O seu irmão foi muito próspero com o seu negócio de importações. Os papéis estão prontos, só precisamos que venha assinar os documentos de transferência. Quando desliguei o telefone, fiquei sentada na cozinha por não sei quanto tempo a processar a notícia. O Aurélio tinha morrido, mas tinha me deixado uma fortuna que mudaria a minha vida para sempre. Podia renovar a casa, ajudar mais o Rui, até comprar uma segunda propriedade como investimento. O que eu não sabia era que a Maria João tinha estado a ouvir toda a conversa a partir da sala. Sogra apareceu de repente, com uma expressão que eu nunca tinha visto, uma mistura de pena fingida e emoção mal contida. Ouvi o que aconteceu com o seu irmão. Lamento muito a sua perda. Obrigada, Maria João, respondi, a limpar as lágrimas. O Aurélio e eu não falávamos muito ultimamente, mas eu gostava dele. Claro que sim, disse-me, a sentar-se a meu lado com uma proximidade que já não mostrava há meses. E ainda bem que ele se lembrou de si no seu testamento. 340,000 euros é muito dinheiro. Deve sentir-se muito aliviada por ter essa segurança econômica na sua idade. A forma como ela disse na sua idade fez-me sentir desconfortável, mas eu estava demasiado triste para dar importância. O que notei, sim, foi como os olhos dela brilharam quando mencionou a quantia exata. Tinha ouvido toda a conversa telefônica. Nessa mesma tarde, quando o Rui chegou do trabalho, a Maria João já lhe tinha contado tudo. Pela primeira vez em meses, o meu filho aproximou-se para me abraçar com carinho genuíno. Mãe, lamento o que aconteceu ao tio Aurélio, disse-me. Mas dá-me muita paz ver que agora tens essa segurança econômica. Já não terás de te preocupar com nada. Durante os dias seguintes, a transformação da Maria João foi incrível. Voltou a ser a nora doce dos primeiros meses. Preparava-me o café de manhã, perguntava-me como tinha dormido, até sugeriu que cozinhássemos juntas como dantes. Sogra, disse-me ela enquanto fazíamos o cozido à portuguesa. Tenho pensado no quão mal me portei ultimamente. O estresse do trabalho, a adaptação ao casamento, tudo isso deixou-me muito tensa, mas quero que saiba que talvez tudo tenha sido um mal-entendido. Talvez possamos voltar a ser uma família unida. Maria João, eu também tenho estado a pensar, disse-lhe enquanto mexia o cozido, e quero fazer algo especial com parte da herança do Aurélio. Quero renovar completamente esta casa. Remodelar a cozinha, mudar as casas de banho, talvez acrescentar um terraço. Afinal, vai ser a casa da família por muitos anos. Os olhos dela iluminaram-se como luzes de neon. Ai, sogra, que ideia maravilhosa! O Rui e eu poderíamos ajudar, lá com todo o planeamento.
Temos muito bom olho para decoração. E também, continuei, animada pela sua reação positiva, estava a pensar em guardar algum dinheiro para quando vocês tiverem filhos. Para que os meus netos tenham o seu fundo universitário desde pequenos. Sogra, a senhora é um anjo, disse-me a abraçar-me. Mas havia algo naquele abraço que não se sentia genuíno. O Rui e eu tínhamos estado a falar em ter família em breve. Saber que estaria disposta a ajudar com a educação dos nossos filhos é incrível. Nessa noite, ouvi-os a falar no quarto. Mas desta vez a conversa era diferente. Não conseguia ouvir palavras específicas, mas o tom era de emoção, de planos, de números. No dia seguinte, a Maria João insistiu em acompanhar-me ao banco quando fui perguntar sobre os procedimentos para receber a herança. Para não ir sozinha, sogra, disse-me com aquele sorriso que eu agora sabia que era falso. Estes trâmites podem ser muito confusos para uma pessoa idosa. No banco, sentou-se ao meu lado durante toda a consulta com o gestor de conta, a tirar notas, a fazer perguntas sobre investimentos, depósitos a prazo, documentos necessários. Informação que eu nunca lhe tinha pedido para recolher. Sogra, disse-me no caminho de regresso, estive a investigar sobre investimentos imobiliários. Com os 340 mil euros podíamos comprar outra propriedade, arrendá-la e gerar rendimentos passivos. O Rui conhece o mercado imobiliário por causa do seu trabalho no banco. Poderíamos. Já não falava dos meus planos para o meu dinheiro. Falava dos nossos planos para os nossos investimentos. A armadilha estava a fechar-se, mas eu ainda não me apercebera. 3 semanas depois de receber a notícia da herança, algo me acordou às 2 da manhã. Era a voz da Maria João, a falar ao telemóvel na cozinha, tentando manter o volume baixo, mas com uma emoção que atraía. Levantei-me em silêncio e aproximei-me pelo corredor, a manter-me nas sombras. Não, mamã, digo-te que já está quase, dizia a mãe com uma voz que eu jamais lhe tinha ouvido, cheia de malícia e triunfo. A velha já caiu por completo na armadilha. Está tão O meu sangue gelou. A velha? A armadilha? Tranquila, mamã. Já quase conseguimos que passe a casa para o nome do Rui. Estamos a meter-lhe na cabeça a ideia de que seria melhor para efeitos fiscais, que assim ele poderia deduzir os impostos por ser proprietário. O Rui já está a trabalhar para convencer, lá do seu lado. Sentia as pernas a tremer. O Rui sabia disto? E com a nova herança de 340 mil euros, podemos acelerar todo o processo. Já falei com o meu primo, o Francisco, que é notário. Diz que com os documentos certos, podemos fazer com que ela assine uma procuração ampla. Assim que tivermos isso, poderemos gerir todas as suas contas bancárias. Não podia acreditar no que estava a ouvir. Esta mulher, que eu tratara como uma filha, estava a planear roubar-me tudo. O plano é perfeito, mamã. Em 6 meses, no máximo, teremos controle total das suas propriedades e do seu dinheiro. E até lá já teremos reunido provas médicas suficientes de que está a perder as suas faculdades mentais para declarar incapaz. Provas médicas? Faculdades mentais? Sim, já comecei a documentar os seus episódios de confusão. Digo ao Rui que ela se esquece das coisas, que repete as mesmas perguntas, que às vezes não se lembra de onde pôs as chaves. O Rui é tão ingênuo que está a acreditar em tudo. As minhas pernas cederam finalmente e tive de me apoiar na parede para não cair. Esta mulher andava há meses, talvez anos, a planear destruir-me sistematicamente. Não te preocupes com o Rui, mamã. Ele vai fazer o que for preciso para me proteger a mim e ao nosso futuro. Ele já confia mais em mim do que na sua própria mãe. Quando chegar a altura de a internar num lar de idosos, ele vai assinar os papéis sem hesitar. Um lar de idosos? O Rui ia assinar para me meter num lar? Exato, mamã. Assim que estiver internada, teremos a casa livre para remodelar completamente e pô-la à venda. Calculamos que com os 480 mil que vale agora, mais os 340 mil da herança, mais o que conseguirmos tirando ao vender as coisas dela, estaremos a falar de quase 1 milhão de euros. 1 milhão de euros. Todo o meu trabalho de 40 anos, todos os meus sacrifícios, todos os meus sonhos de ter uma família unida convertidos em números na calculadora desta víbora. O Rui já encontrou uma casa linda na zona residencial, mamã. 4 quartos, 3 casas de banho, jardim grande e perfeita para quando tivermos filhos. E o melhor é que fica longe de toda esta zona, para que a velha não possa vir chatear quando sair do lar, se é que alguma vez sai. Foi nesse momento que ouvi passos no corredor. O Rui levantava-se para ir à casa de banho. O meu coração acelerou, mas consegui esconder-me atrás da porta do roupeiro do corredor. Esperei que ele passasse, mas, em vez de seguir para a casa de banho, parou à entrada da cozinha.
Com quem estás a falar a esta hora? Perguntou ele a Maria João. Com a minha mãe, amor. Não conseguia dormir e liguei-lhe. Já sabes como ela é preocupada. Tudo bem? Perguntou o Rui, e eu contive a respiração à espera da reação dele, quando a Maria João lhe contasse a conversa. Tudo perfeito, meu amor. Na verdade, estava a contar-lhe sobre os progressos com a tua mãe. Como ela já está mais receptiva à ideia de passar a casa para o teu nome. Como está emocionada com a ideia de investir a herança em planos familiares. Houve um silêncio que me pareceu eterno. Maria João, disse ele finalmente. Rui, não sei se me sinto confortável com tudo isto. É a minha mãe e sinto que a estamos a manipular. O meu coração encheu-se de esperança. O Rui ainda tinha consciência. Ainda sobrava algo do filho que eu tinha criado. Ai, amor, respondeu a Maria João com aquela voz doce que eu já conhecia tão bem. Não a estamos a manipular. Só a estamos a ajudar a tomar decisões inteligentes para o futuro dela e o nosso. Não queres que os nossos filhos tenham estabilidade econômica? Sim, mas Maria João, a minha mãe já tem 67 anos. O que vai fazer com toda esta propriedade e tanto dinheiro? É muito mais lógico que nós, que somos jovens, que temos planos, que vamos formar família, que nós possamos gerir estes recursos de maneira mais produtiva. Outro silêncio. Além disso, continuou a Maria João, e a sua voz tornou-se mais fria. Já levamos 3 anos a viver nesta casa antiga, com decoração de há décadas, a partilhar espaço. Não achas que já é a altura de termos o nosso próprio lar? Tens razão, disse o Rui finalmente. E com essas 2 palavras destroçou completamente o meu coração. Vamos fazer, Lu. Mas que seja rápido, antes que ela se arrependa. Ouvi-os beijarem-se na cozinha da minha casa, a celebrar silenciosamente o maior roubo da minha vida. No dia seguinte, acordei com uma clareza mental que não sentia há anos. A traição do Rui e da Maria João, em vez de me destruir, tinha despertado em mim uma mulher que eu julgava perdida. A mesma que trabalhou 20 horas diárias durante 15 anos. A que enfrentou o mundo sozinha quando meu marido nos abandonou. A que nunca se rendeu perante nenhum obstáculo. Mas, desta vez, seria diferente. Desta vez não ia trabalhar mais duro, ia trabalhar de forma mais inteligente. Durante o pequeno almoço, agi como se nada se tivesse passado. Sorri, servi-lhes café, perguntei-lhes sobre os seus planos para o dia. Mas, por dentro, estava a calcular cada movimento como um general a planear uma guerra. Maria João, disse-lhe enquanto lavava a louça, tenho estado a pensar no que me disseste sobre pôr a casa no nome do Rui por causa dos benefícios fiscais. Achas que poderias averiguar exatamente de que documentos precisamos? Os olhos dela iluminaram-se. Claro que sim, sogra. Na verdade, já andei a investigar. O meu primo Francisco é notário, ele pode ajudar-nos com todo o processo. Que eficiente que és, respondi com um sorriso que esperava que parecesse genuíno. E também queria perguntar-te sobre os investimentos. Poderias acompanhar-me ao banco esta semana para ver as opções? Claro que sim. Podemos ir na quarta-feira à tarde. Tenho folga depois do trabalho. Enquanto ela achava que estava a acelerar o plano dela, eu estava a montar o meu. Nessa tarde, quando o Rui e a Maria João saíram para ir às compras, liguei à minha comadre Fátima, a única pessoa no mundo em quem eu confiava completamente. Tínhamos sido amigas desde a primária, tínhamos criado os nossos filhos juntas, tínhamos sobrevivido a divórcios, a doenças e a todas as tragédias que a vida nos atirou à cara. Comadre, disse-lhe quando ela atendeu, preciso que venhas à minha casa imediatamente. E traz o teu gravador, aquele que usas para as reuniões da Associação de Moradores. O que se passa, Esperança? Noto-te estranha. O meu filho e a minha nora querem roubar-me tudo, comadre. E vou precisar da tua ajuda para os destruir legalmente. 1 hora depois, a minha comadre estava sentada na minha cozinha, enquanto lhe contava toda a história. Os olhos dela enchiam-se de lágrimas à medida que eu lhe narrava a conversa que tinha ouvido na noite anterior. Esses desgraçados, murmurou ela, cerrando os punhos. E o que vais fazer? Vou dar-lhes exatamente o que querem, respondi com um sorriso que me saía do fundo da alma. Mas, primeiro, preciso de provas de tudo o que estão a planear. Em 3 dias instalamos pequenos gravadores em locais estratégicos da casa, um na cozinha, outro na sala, outro no telefone fixo. Ela também me ensinou a usar a função de gravação do meu telemóvel sem que se notasse. Entretanto, comecei a minha atuação de avó confusa. Comecei a esquecer-me de onde tinha posto as chaves, a repetir perguntas que já tinha feito, a confundir-me com datas. Nada muito dramático.
Só o suficiente para que a Maria João sentisse que o seu plano para me declarar mentalmente incapaz tinha bases sólidas. Ai, sogra, dizia-me quando eu perguntava 2 vezes que dia era, já se esqueceu que lhe disse há 5 minutos? A sério? Disseste-me isso? Respondia eu com cara de confusão genuína. Desculpa, Maria João, ultimamente sinto que a memória me falha. À noite, ela e o Rui comentavam os meus episódios com preocupação fingida. Talvez devêssemos levar lá ao médico, dizia o Rui. Pode ser o início de uma demência senil. Tens razão, amor, respondia Maria João, e seria bom ter esse diagnóstico documentado por via das dúvidas. Por via das dúvidas. Precisavam disso para me declarar incapaz, obviamente. Durante esta época, também consultei discretamente 3 advogados diferentes. Não queria que nenhum deles tivesse o panorama completo da minha situação, mas precisava de perceber exatamente quais eram os meus direitos legais e como me podia proteger. O Dr. Fernandes explicou-me sobre a burla qualificada e o crime de violência doméstica patrimonial. Minha senhora, se alguém tentar fazer lá assinar documentos enganando-a, ou se falsificarem a sua assinatura, isso é crime público. As penas podem ser de vários anos de prisão. A doutora Rodrigues ilustrou-me sobre as procurações notariais. Nunca assine uma procuração ampla a menos que esteja completamente segura. Com esse documento, a pessoa pode vender as suas propriedades, esvaziar as suas contas bancárias e até internar, lá numa instituição sem o seu consentimento. O Dr. Martins falou-me sobre heranças e testamentos. Com a sua idade, senhora, é recomendável que tenha tudo muito bem documentado e protegido. Um testamento atualizado e que designe alguém de confiança como testamenteiro. Armada com toda esta informação legal, comecei a segunda fase do meu plano nos revelar as suas verdadeiras intenções enquanto os gravadores estavam a funcionar. Era hora de o Rui e a Maria João saberem quem era realmente a Esperança. No dia 10 de outubro, anunciei a minha decisão ao pequeno almoço, com a melhor atuação da minha vida. Deixei cair as lágrimas exatas, deixei a voz embargar-se no momento perfeito e vi como os olhos da Maria João brilharam com a vitória que achava ter nas mãos. Filhos, disse-lhes enquanto mexia o meu café com as mãos a tremer. Tenho estado a pensar muito sobre o que falamos sobre a casa, sobre a herança, sobre o meu futuro. O Rui parou de mastigar. A Maria João inclinou-se para a frente como um predador a cheirar o sangue. Decidi que tem razão, continuei com voz de idosa derrotada. Já estou muito velha para gerir tantas responsabilidades. Quero ir visitar a minha prima Carmo, ao Porto, durante 2 semanas, para pensar nas coisas com clareza. E quando regressar, faremos todos os papéis que vocês acharem convenientes. Mãe, disse o Rui com uma preocupação que soava genuína. Tens a certeza? Não tens de tomar decisões precipitadas. Mas a Maria João já estava a calcular claro, sogra. Um descanso vai fazer-lhe muito bem. Nós podemos cuidar da casa enquanto a senhora estiver fora. Obrigada, filhos. Parto amanhã de manhã e regresso no dia 25. Maria João, podias ajudar-me a fazer as malas? Já não tenho forças para andar a subir e a descer escadas. Com certeza, sogra, ajudo-a com muito gosto. Nessa noite, enquanto a Maria João me ajudava a dobrar a roupa, fiz-lhe a pergunta que precisava para o meu plano. Filha, quando eu voltar de viagem, achas que podíamos aproveitar para tratar dos papéis da casa? Claro que sim, sogra. De facto, já falei com o meu primo notário. Ele pode vir cá à casa para que não tenha de se deslocar. Só precisamos do seu cartão de cidadão, das escrituras originais e que assine onde ele indicar. E sobre a herança também poderíamos organizar tudo, o Rui já falou com o banco para abrir uma conta solidária. No dia seguinte, despedi-me deles com lágrimas reais, mas não de tristeza, sim de raiva contida. Abracei-o sabendo que era a última vez que o faria como a mãe ingênua que tinham estado a manipular durante anos. Cuidem muito da casa, disse-lhes da porta do táxi. Quando voltar, espero encontrar tudo tal como deixei. Não se preocupe com nada, mãe. Gritou-me o Rui da janela. Descanse e relaxe. Mas, em vez de ir para o aeroporto ou para a estação de autocarros, pedi ao taxista que me levasse a um hotel no centro da cidade, a 20 minutos da minha casa. Aí, registrei-me com o meu nome de solteira e paguei adiantado 2 semanas de alojamento. A minha comadre Fátima tinha me arranjado o melhor detetive privado da cidade. Um ex-agente da polícia judiciária chamado Sérgio Mendes, especializado em casos de burla familiar, custava 500 euros por dia, mas valia cada cêntimo. Dona Esperança, disse-me ele quando nos reunimos no lobby do hotel. O meu trabalho é simples.
Vou documentar tudo o que eles fizerem na sua casa durante estas 2 semanas. Vídeos, fotografias, gravações de áudio. Tudo com validade legal. Podem filmar dentro da minha própria casa? Com a sua autorização escrita, sim. A senhora é a proprietária legal, tem o direito de monitorizar a sua propriedade. Durante os primeiros 3 dias, as câmaras que o Sérgio instalou discretamente em minha casa captaram exatamente o que eu esperava. O Rui e a Maria João não perderam tempo. No primeiro dia, começaram a tirar os meus pertences pessoais para a garagem. No segundo dia, chegaram com caixas para embalar tudo o que consideravam o lixo da velha. Mas no terceiro dia chegou o ouro puro das provas. A Maria João ligou a alguém e a câmara oculta da cozinha captou toda a conversa. Francisco, preciso que venhas amanhã com os documentos. Sim, todos os que falamos, a procuração, a transferência da casa e os papéis do banco. Ouvia-se uma voz do outro lado: já tens a assinatura da senhora. Não preciso da assinatura dela, primo. Tenho amostras da letra dela de anos a viver com ela. A tua secretária pode falsificar, lá perfeitamente, como fizemos com os outros documentos. Os outros documentos? Já me tinham falsificado a assinatura antes. E se a velha voltar antes de tempo? Não vai voltar. Puse comprimidos para dormir no café antes de ela se ir embora. Vai estar atordoada e confusa durante dias. Quando acordar, já vamos ter tudo assinado e legalizado. Comprimidos para dormir. Esta mulher tinha me drogado. No quarto dia, as câmaras captaram algo ainda pior. O Rui e a Maria João trouxeram avaliadores à propriedade, e depois chegou uma agente imobiliária. A casa está em excelentes condições, dizia a agente a Maria João. Neste mercado, podíamos pôr lá por 520 mil euros e vender, lá em menos de um mês. Perfeito, respondia a Maria João. Queremos fechar a venda o mais rápido possível. A minha sogra está a desenvolver demência senil e precisamos de liquidar os seus ativos antes que ela piore. Tem uma procuração? Laemos esta semana. O meu marido é o único filho e herdeiro direto. Herdeiro direto de uma mulher que continuava viva e perfeitamente sã da cabeça. No quinto dia chegou o momento mais doloroso de todos. As câmaras mostraram como Rui embalou todas as minhas fotografias familiares, as minhas recordações de quando ele era criança, todos os presentes que me dera ao longo dos anos. O que fazemos com isto tudo? Perguntou ele a Maria João, enquanto segurava uma fotografia dele aos 5 anos, mascarado de super-herói no dia da criança. Deita tudo fora, respondeu ela sem sequer olhar. São puras coisas velhas que não servem para nada. O meu filho. O menino ao qual eu tinha dedicado a minha vida inteira, deitou para o lixo 40 anos de recordações de família sem pestanejar. Mas eu já não era a mesma mulher que tinha saído daquela casa 2 semanas antes. Era uma mulher com um plano, com provas e com uma sede de justiça que não se ia acalmar até ver estes 2 manipuladores a pagar por tudo o que me tinham feito. No dia 25 regressei à casa com um sorriso e uma surpresa que mudaria as vidas deles para sempre. Quando o táxi me deixou em frente à minha casa, no dia 25 de outubro às 3 da tarde, levava na minha mala algo mais poderoso do que qualquer arma. As provas completas da maior traição da minha vida, documentadas em vídeos de alta definição e gravações de áudio com qualidade profissional. O detetive Sérgio tinha me entregue nessa manhã uma pen USB com mais de 100 horas de material que demonstrava, sem margem para dúvidas, que o Rui e a Maria João tinham cometido burla, falsificação de documentos, venda ilegal de propriedade alheia e conspiração para me expoliar de todos os bens. Mas o mais importante tinha a gravação completa da Maria João a confessar ao telemóvel exatamente como planeavam declarar-me mentalmente incapaz e meter-me num lar de idosos para ficarem com a minha fortuna de quase 1 milhão de euros. Quando tentei abrir a porta e descobri que tinham mudado a fechadura, não senti surpresa, apenas uma satisfação profunda. Tudo estava a sair exatamente como planeado. Cada movimento deles tinha sido documentado, cada palavra gravada, cada ação ilegal captada em vídeo de alta definição. A confrontação inicial com a Maria João foi perfeita. A arrogância dela, a sua frieza, o seu desprezo total por mim, ficaram registrados na gravação do meu telemóvel, que eu tinha ativado discretamente antes de bater a porta. Mas o melhor ainda estava para vir. Quando tirei o telemóvel e lhe disse que tinha chegado o momento de lhes mostrar quem mandava de verdade, vi nos olhos dela a primeira faísca de confusão. Não entendia por que eu não estava a chorar, a suplicar, ou a agir como a idosa derrotada que esperavam encontrar. Maria João, disse-lhe com uma calma que me surpreendeu a mim mesma. Quero que chames o Rui, e que venham os 2 aqui ao jardim. Temos que falar sobre algo muito importante. Do que tem a senhora que falar, sogra?
respondeu-me com aquele sorriso soberbo que eu também já conhecia. Já lhe dissemos que as coisas mudaram. A senhora já não pode ficar aqui. Oh, as coisas definitivamente mudaram, disse-lhe enquanto marcava o número da minha comadre Fátima. Mas não como tu pensas. Quando o Rui apareceu no jardim, ainda não conseguia olhar-me nos olhos. Durante aquelas 2 semanas, tinha vendido os meus móveis, empacotado as minhas memórias como se fossem lixo, e assinado papéis para vender a minha casa. Mas ainda tinha consciência suficiente para sentir vergonha. Filho, disse-lhes, apontando para as cadeiras do jardim. Sentem-se. Está na hora de saberem quem é realmente a esperança. A Maria João riu-se com desprezo. Sogra, já chega de teatro. Nós sabemos exatamente quem a senhora é, uma idosa que já não consegue cuidar de si própria e que precisa de ajuda para tomar decisões racionais. Decisões racionais, repeti, enquanto ativava o altifalante do meu telemóvel. Olá, como está? E então, reproduzi a gravação que mudaria tudo para sempre. A voz da Maria João encheu o jardim com uma clareza cristalina. Tranquila, mamã. Já quase consigo que a velha ponha a casa no nome do Rui. Com a herança nova, em menos de 1 ano teremos tudo e poderemos mandar, lá para um lar. Vi como a cara do Rui se transformava de confusão para horror, enquanto ouvia a própria esposa a descrever em detalhe como planeavam roubar-me tudo. Cada palavra era uma facada. Podemos fazer com que ela assine uma procuração ampla, declarar, lá incapaz o Rui vai assinar os papéis sem hesitar. Mas a parte que mais o destruiu foi quando ouviu a sua própria voz a responder, tens razão. Vamos fazer, Lu. Mas que seja rápido, antes que ela se arrependa. Mãe, murmurou Rui com lágrimas nos olhos. Nós não. Ainda não acabaste de ouvir, filho, disse-lhe e reproduzi a segunda gravação. Desta vez era a voz da Maria João a falar com o notário sobre falsificar a minha assinatura, sobre os comprimidos para dormir que me tinha metido no café, sobre vender a casa por 520 mil euros enquanto eu supostamente estava a desenvolver demência. A Maria João estava pálida como um fantasma. Como tem essas gravações? Porque nunca fui ao Porto, Maria João. Fiquei num hotel aqui na cidade. Contratei o melhor detetive privado que consegui encontrar e documentei cada segundo da vossa traição. Tirei a pen USB da minha mala e pus em cima da mesa do jardim. Aqui tenho mais de 100 horas de vídeo onde se vos vê a vender os meus móveis, a falsificar documentos, a planear o meu internamento compulsivo e a vender a minha casa a uma agente imobiliária. O Rui levantou-se da cadeira como se tivesse visto um fantasma. Mãe, eu não sabia. Bem, eu sabia algumas coisas, mas não tudo. Nós nunca quisemos magoar. Nunca me quiseram magoar? Gritei-lhe pela primeira vez em anos. Rui. Deitaste ao lixo as fotos de quando eras criança. Vendeste os móveis que eu comprei com 40 anos de trabalho. Assinaste papéis para vender a casa onde a tua mãe te criou. A Maria João tentou recuperar o controlo. Sogra, a senhora está a interpretar tudo mal. Nós só a queríamos ajudar a tomar melhores decisões financeiras. Ajudar-me? Rugi-lhe com uma fúria que eu andava a conter há anos. Drogaste-me. Falsificaste a minha assinatura. Conspiraste para me declarar louca. Foi então que marquei o número que eu estava ansiosa por usar há 2 semanas. Dr. Fernandes, disse quando ele atendeu o telemóvel. Sou a esperança. Já tenho todas as provas de que precisávamos. Está na hora de avançar com a denúncia. A expressão no rosto da Maria João quando ouviu a palavra denúncia foi algo que guardarei com carinho para o resto da minha vida. Era a cara de alguém que, finalmente, percebe que o jogo acabou e que perdeu da forma mais espetacular possível. De que denúncia está a falar? Gaguejou ela, mas a sua voz já não tinha nada da arrogância que demonstrara meia hora antes. Burla qualificada, falsificação de documentos, venda ilegal de bens alheios, burla informática, associação criminosa e extorsão, respondi, a recitar os crimes exatos que o Dr. Fernandes me tinha explicado. No total, estão a olhar para algo entre 15 a 25 anos de prisão. O Rui desabou na sua cadeira como se tivesse levado um tiro. Mãe, por favor, podemos resolver isto. Eu devolvo tudo. Pagarei o que for preciso. Devolver o quê, Rui? Perguntei-lhe com uma frieza que me saía da alma. Os móveis que já venderam? As fotografias de família que deitaram ao lixo? Os 40 anos de recordações que deitaram fora como se fossem entulho? Nesse momento chegou a minha comadre Fátima, acompanhada pelo Dr. Fernandes e 2 agentes da Polícia Judiciária. Tínhamos coordenado tudo perfeitamente o momento do confronto, a entrega de provas e a apresentação formal da queixa. Dona Esperança, cumprimentou-me o advogado enquanto abria a sua pasta. São estes os indivíduos mencionados na sua denúncia?
Sim, doutor. Rui, o meu filho, e a Maria João, a minha nora. Os inspetores da judiciária aproximaram-se com os mandados. Rui e Maria João ficam detidos pelos crimes de burla qualificada, falsificação de documentos e associação criminosa para usurpação de bens patrimoniais. Esperem! Gritou a Maria João, pondo-se de pé. Isto é um mal-entendido. Nós nunca assinamos nada. Tudo foi planeado para o bem-estar dela. Um dos agentes mostrou-lhe a pen USB que eu tinha entregue. Minha senhora, temos mais de 100 horas de vídeo onde vocês planeiam e executam estes crimes, e a sua própria voz a confessar como falsificaram a assinatura da vítima. Enquanto lhes liam os seus direitos, o Dr. Fernandes explicava-me o processo legal. Dona Esperança, com as provas que reuniu, este caso está praticamente encerrado. Além disso, já iniciamos as providências cautelares para recuperar todos os bens que eles venderam ilegalmente e congelar as contas bancárias onde depositaram o dinheiro. E o que lhes vai acontecer? Perguntei, embora, no fundo, já o soubesse. Com as agravantes por se tratar de violência doméstica, abuso de confiança e por ser contra uma pessoa idosa, estamos a falar de 12 a 20 anos de prisão efetiva. O Rui olhou para mim do banco de trás do carro da polícia, com os olhos cheios de lágrimas. Mãe, perdoa-me. Não sei em que momento perdi o rumo. Amo-te, sempre te amei. Por um segundo, apenas um segundo, o meu coração de mãe amoleceu. Mas então, lembrei-me da voz dele naquela gravação a dizer vamos fazer-lo. Mais rápido, antes que ela se arrependa. E a pedra voltou para o seu lugar. Rui, disse-lhe aproximando-me da janela do carro da polícia. Eu trabalhei 40 anos para te dar um futuro. Sacrifiquei a minha juventude, a minha saúde, a minha vida social, tudo por ti. E tu decidiste trair-me por dinheiro. Durante 67 anos fui a tua mãe. A partir de hoje, sou só Esperança. Uma mulher que finalmente aprendeu que o amor incondicional não pode ser unilateral. A Maria João continuava a gritar do outro carro patrulha. Isto não vai ficar assim. Eu tenho advogados. A minha família tem contactos. A senhora vai arrepender-se disto. Aproximei-me da janela dela e sorri com a mesma frieza com a qual ela me tinha sorrido quando mudou as fechaduras da minha casa. Maria João, querida, a tua família não tem contactos suficientes para enfrentar uma mulher que passou 40 anos a limpar os escritórios dos advogados mais importantes da cidade. Acredita em mim, conheço gente que tu nem imaginas. Quando os carros da polícia se afastaram, fiquei parada no jardim da minha casa, com a minha comadre Fátima e o Dr. Fernandes, a sentir uma paz que não experimentava há anos. Sente-se bem com a decisão que tomou? Perguntou-me o advogado. Doutor, respondi-lhe enquanto olhava para a minha casa que voltava a ser oficialmente minha. Durante 3 anos, permiti que me faltassem ao respeito no meu próprio lar. Permiti que me fizessem sentir como um estorvo, como um fardo, como alguém que não merecia dignidade na sua própria casa. Fiz uma pausa e respirei fundo. Hoje aprendi que nunca é tarde demais para nos defendermos. Que a idade não é desculpa para permitir abusos. E que, às vezes, o amor verdadeiro significa saber quando dizer chega. 6 meses depois, o Rui foi sentenciado a 18 anos de prisão. A Maria João recebeu 22 anos, por ser considerada autora intelectual do crime de burla e associação criminosa. Recuperei todos os meus bens, mais uma indemnização de 150 mil euros por danos morais. Com o dinheiro da herança do meu irmão e a indemnização do tribunal, comprei uma casa mais pequena, mas lindíssima, numa zona tranquila. A minha comadre Fátima mudou-se para a casa do lado, e juntas criamos a vida com que sempre sonhamos, tranquila, digna e cheia de respeito mútuo. Todas as noites, antes de dormir, olho para a fotografia que recuperei do lixo. Rui aos 5 anos, mascarado de super-herói, a sorrir para mim com amor genuíno, e falo com aquele menino que, uma vez, foi o meu tudo. Filho, a tua mãe fez o que tinha que fazer. Não por vingança, mas por justiça. Não por ódio, mas por amor próprio. Talvez um dia, quando saíres da prisão, entendas que às vezes as lições mais importantes são as mais dolorosas. Porque, no final, a história não terminou com uma mãe destruída pela traição da sua família. Terminou com uma mulher de 67 anos que demonstrou que nunca é demasiado tarde para recuperar o nosso poder, a nossa dignidade e o nosso direito a ser respeitada. E essa é a lição mais importante que qualquer família pode aprender: que o amor verdadeiro nunca deve ser confundido com a permissão do abuso, e que aqueles que traem a confiança dos mais velhos sempre encontram a justiça que merecem.